Meus amados irmãos, que a graça de Cristo esteja derramada sobre a vida de cada um dos irmãos. Hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo muito forte também. Nós vamos falar sobre a idolatria que está acontecendo dentro das seitas religiosas. E especificamente vamos mais uma vez falar para os irmãos da ICM, a Igreja Cristã Maranata, instituição na qual eu fiz parte 22 anos, a qual tenho falado por conhecimento próprio, por tudo que eu tenho falado. Nosso canal Evangelho Sem Máscaras tem um compromisso com a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Nosso compromisso é com Cristo, não é com seita, não é com pastor, não é com homem. Não temos medo de falar a verdade, mesmo que sabemos que isso vai ofender muitas pessoas. Por isso eu peço que você que chegou aqui, já vai dando like aí no vídeo, já vai dando joinha. Se você não apertou ainda o sininho das notificações, aperte, nos ajude a divulgar essa mensagem. Dessa forma, essa mensagem chega a mais pessoas. Também você que não é inscrito, se não conhece o nosso trabalho, assista o vídeo primeiro. Mas se já conhece o trabalho e não se inscreveu ainda, se inscreva, nos ajude. É uma forma de você também estar propagando esta mensagem. Vamos ao nosso assunto. Meus irmãos, Jesus, quando veio à Terra, e como homem, ele bateu muito de frente com o sistema religioso. E nós sabemos que tudo que aconteceu com Cristo foi um plano de Deus. Mas aos olhos humanos, nós vamos ver como que o plano de Deus se cumpriu, através dos religiosos. Se formos analisar pela Bíblia, nem o Império Romano queria crucificar Jesus. Pelo menos é o que a Bíblia nos mostra. Nós vamos ver Pilatos lavando as mãos, nós vamos ver Pilatos dizendo que não achou naquele homem crime algum, mas por uma súplica dos sacerdotes e uma movimentação popular, escolheram Barrabás em detrimento de Jesus. Então, os religiosos foram que crucificaram Jesus. Não temos nenhuma dúvida disso, nenhuma. Inclusive, a atitude de Judas foi justa uma atitude religiosa, porque ele queria que o Cristo fosse alguém que libertasse Israel do juízo romano. E foi essa razão que impediu os judeus de verem quem era Jesus. Porque Jesus não estava estabelecendo um reino terreno. Jesus estava estabelecendo um reino eterno. Ele disse, meu reino não é deste mundo. Meus irmãos, quando nós falamos a verdade incomoda, né? E eu vou dizer o seguinte, enquanto Jesus estava escondido, né, antes dos seus 30 anos, nós vamos ver que ninguém mexeu com Jesus. Mas quando ele decidiu a falar a verdade, a luta começou. E eu vou dizer que não é diferente para todos os apologetas da fé. Eu tenho vivido essa experiência na pele, enquanto eu estava dentro do sistema religioso, dentro da seita religiosa, né, ali 22 anos, 17 como pastor, enquanto eu só obedecia de cabeça baixa, Uziel é uma bênção. Eu me lembro que algumas igrejas me apelidaram de sapatinho de fogo, né? Assim, a gente gostava de uma mensagem um pouco mais avivada e tal. Era o sapatinho de fogo, e é uma bênção. Mas o dia que eu resolvi mostrar o que eu vi nos bastidores, dos enganos, das mentiras, Uziel é um caído, um apóstata, né? E o que mais acontece no meu canal, além dos irmãos que assistem e também viveram as mesmas experiências que eu, são os que estão lá dentro ainda entrarem e dizerem, apóstata é assim mesmo, caído, filho de Sambalate, você vai ver o juízo de Deus, porque a verdade dói, a verdade incomoda. Eu me lembro que às vezes que muitas pessoas pensam que por que eu saí de lá? Eu tentei, irmãos. Muitas vezes chamei minha coordenação, chamei os pastores. Eu me lembro uma reunião que tivemos, que não estava o nosso coordenador superior, era uma reunião dos pastores locais, e eu me lembro que eu falei que o meu ministério pertencia a Cristo, e eu fui esculachado. Teve um pastor que faltou pouco dizer que eu era um caído, porque o ministério dele era da ICM. Eu falei, se o seu ministério é da ICM, você não foi levantado por Cristo. Você crê que Cristo te chamou?
Não importa por revelação que for, você crê que seu ministério é de Deus, foi Deus que chamou. Agora, seu ministério pertence a homem, a Geodeti, a instituição, você é um, né? Então foi assim, foi já logo um pouco antes da minha saída. Eu tentei muitas formas. Eu tentei mostrar que a mensagem quinta medida era um desvio. Eu tentei mostrar para eles que falar que dons espirituais é que alimenta a igreja e não a palavra, era um desvio. Eu perguntei muitas das vezes o que é revelação que eles estão falando e as respostas eram mais variadas, mas uma delas, já contei nos meus vídeos, é um pastor aqui de Manhuaçu, da minha vizinha, minha cidade, disse: revelação é coisa que está na cabeça de Geodeti. Isso tudo eu ouvi. Quando eu decidi a sair, falei, não aguento mais. A partir daquele momento, o sapatinho de fogo, o irmão que era uma bênção, virou um caído, né? Um demoniado. Eu me lembro que uma semana após a minha saída, um casal, amigo nosso da instituição, esteve conosco e, muito sincero ele, disse assim: pastor, eu estou aqui hoje porque eu quero saber a verdade. Até semana passada, até sábado, foi o dia que eu tinha postado o vídeo, o senhor era uma bênção, um anjo, e agora o senhor é o capeta. Ele usou essa expressão comigo. Eu quero saber que verdade é essa, que o senhor é um anjo ou um capeta. Então, irmãos, e esse irmão até não ficou lá, graças a Deus, está até caminhando conosco para a honra e glória de Cristo. Mas veja bem, o assunto de hoje é sobre idolatria. A idolatria, irmãos, é uma coisa terrível. A primeira início de idolatria se dá em objetos. Eu glorifico a Deus que eu nunca tive essa devoção por objetos. Eu nunca fui muito de devocionar templo, de achar que aquilo é a coisa mais sagrada do mundo. E eu nunca pus um copo d'água em cima de televisão. Eu nunca tive toalhinha da sorte, nada. Nunca tive. Eu me lembro do dia que o presbitério falou que até a vinheta da escola dominical estava salvando gente. Falei, a coisa já está passando do limite. Isso tem muito tempo. Então, a idolatria é um grande problema. E toda seita religiosa, ela tem um cunho idólatra. Irmãos, eu abro um parênteses aqui primeiro para dizer quem é Cristo. Irmãos, Cristo não é uma religião. Cristo não é uma seita. Cristo não é fundador de cristianismo. Pasmem. Talvez você não saiba. Cristo não é fundador de cristianismo. Cristo estabeleceu a sua igreja, não o cristianismo, como religião. Porque viver em Cristo não é trocar de religião. Eu era budista, agora sou cristão. Ou dentro do meio cristão, eu era católico, agora eu sou presbiteriano. Eu era católico, agora eu sou maranata. Eu era presbiteriano, agora eu sou maranata. Eu era maranata, agora eu sou assembleiano. Eu era presbiteriano, agora eu sou católico. Não é isso. Viver em Cristo não é troca de religião. Cristo não trouxe uma nova religião para nós. Isso é coisa de homem. Isso começa muito no início. A ideia religiosa começa até antes de Constantino, mas ela vai se fortalecer após Constantino e depois pelo outro imperador que estatizou a igreja, né? Tornou a igreja como a religião oficial do Estado, né? Acho que foi Teodósio, não me lembro certinho o nome, não importa. E depois de Constantino, e de lá para cá, meus irmãos, a religião, a igreja se tornou mais uma religião no mundo. E a grande verdade é esta: o cristianismo é mais uma religião no mundo. E ela, para crescer, para se tornar a maior igreja, a maior religião do mundo que é hoje, ela usou de todos os meios possíveis. E ela não fez como Paulo. Paulo disse assim: fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse ganhar alguns. Paulo estava falando dele se envolver, dele se infiltrar, dele se entregar, dele se fazer de tolo, dele tudo para ganhar alguns. Não, a igreja fez diferente. Ela foi adotando através dos séculos práticas judaicas, práticas pagãs, e tudo isso foi sendo agregado à igreja. Tanto na igreja que no início era a igreja católica. As pessoas confundem muito, né, a igreja romana com a igreja católica dos 3 primeiros séculos. A igreja dos 3 primeiros séculos
era a igreja católica, apostólica, era a igreja dos apóstolos, a igreja que estava com muita luta, muita perseguição, muitas dificuldades. Ela vivia a doutrina dos apóstolos. Mas, a partir do momento que ela se torna a religião oficial de Roma, ela se torna a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela não era mais a Igreja Universal Apostólica, era a Igreja Universal Romana, porque ela passa a ter um domínio em Roma. Tanto certo é isso, que nós vamos ver em 1050, quando houve, acho que é 1054, quando houve o primeiro grande cisma, a igreja ocidental dividiu-se da igreja oriental e lá criou-se também o patriarcado, o papa de lá. Então, e tudo isso é religião, irmão, isso é história de religião. Quando foi 1517, Lutero, né, inaugura o que nós chamamos de reforma, e começou-se o quê? As divisões, também como sistemas. Lutero, com certeza, foi um instrumento na mão de Deus para mostrar os desvios, mas ele sai e o que ele inaugura é mais um sistema religioso. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Essa é a verdade. E nessa história da igreja, nós vamos ver a idolatria sempre presente. Na igreja romana, ela sempre esteve presente nos objetos sagrados. Isso inicia como figuras, o pedacinho da cruz, o osso de São Pedro, e por aí vai, as coisas mais absurdas do mundo. Ela sai da igreja romana, vai para a igreja evangélica, sempre foi. Nós podemos falar com muita certeza a devoção dos luteranos, dos calvinistas, e os objetos sagrados, eles... quando chega o movimento pentecostal, meus irmãos, aqueles objetos sagrados que foram excluídos lá no passado, eles voltaram com muita propriedade. E aí vamos ver os objetos sagrados de novo. E vai. E no movimento moderno, a partir da década de 60, 70, 80, nós surgiu um novo tipo de ídolo. E aí eu vou entrar... claramente. Nós temos 3 tipos de ídolos, irmãos. Nós temos, na verdade, podemos ramificar isso em muitos. Nós temos os ídolos mortos, são os homens que viveram no passado, homens que foram extraordinários, não vou entrar em mérito, né? Podemos citar quantos homens aqui que hoje são santos da Igreja Católica, que foram homens extraordinários, né? Santo Agostinho, e eu cito ele aqui porque foi um grande teólogo da igreja, e hoje é um santo da Igreja Católica. Nós temos 2 mulheres lá no início da igreja, Perpétua e Felicidade. Quando a gente lê a história daquelas 2 mulheres, foi extraordinária, de você chorar de ver, é algo assim sem precedentes. Hoje são 2 santas da Igreja Católica. Então a ideia de se idolatrar alguém que morreu, ela é muito antiga. Primeiro começa com um respeito exagerado que chamavam de veneração, e essa veneração posteriormente se torna, ultrapassa os limites do respeito, se tornando, entrando na seara da idolatria, né? Os católicos às vezes se ofendem quando nós falamos de história, mas é a verdade. Mas os evangélicos escondeu seus defeitos para falar do outro. É mais ou menos o que Jesus disse: hipócrita, você quer falar do cisco que está no olho do teu irmão, mas não tira a trave que está no teu olho. Os evangélicos, inicia ali nos protestantes, mas os movimentos evangélicos, eles criaram ídolos próprios muito fortes. Primeiro, não foram talvez os ídolos mortos, muito raro isso acontecer, mas foram o segundo tipo de ídolos, que são os ídolos vivos. Esses ídolos vivos, isso é uma desgraça na vida da igreja. A palavra é desgraça mesmo, não tem graça de Cristo. Os ídolos vivos são uma desgraça dentro da igreja evangélica, pentecostal e principalmente neopentecostal. Acontece demais nas igrejas que creem nos supostos dons espirituais. Eu estou falando de supostos, não porque eu não creio em dons, eu creio em dons, não nessa lixo que está acontecendo aí nos movimentos, dessa mentira, desse engano que está dentro das seitas religiosas, né? E esse chamado dons espirituais trouxe uma idolatria aos homens vivos. É o pastor da prece poderosa, é o líder tal e tal.
E o terceiro tipo de ídolos são objetos, que foram extremamente condenados na Reforma, mas que voltaram com muita força. É o lencinho ungido, é o tijolinho, é a vassoura, é o templo. Pelo amor de Deus, onde está na Bíblia, no Novo Testamento, falando que lugar de reunião é sagrado, porque ali, meus irmãos, aquilo ali é um monte de tijolo amontoado. Jesus, quando estava ali diante do templo de Jerusalém, ele falou, para mostrar que os ídolos, objetos, não deveriam ser cultuados, os apóstolos estavam maravilhados. Olha as pedras. Aí Jesus falou, olha, não ficará pedra sobre pedra. Isso não vale nada. Jesus estava dizendo, isso não vale nada. Né? E as pessoas têm uma devoção. Eu me lembro que às vezes ia conversar um tipo de assunto na ICM, aqui dentro do templo não pode. Se tem um assunto que você não pode conversar dentro do templo, talvez é um assunto que não possa ser conversado em lugar nenhum. Né? Porque quem é santo é você. Se aquele assunto que você vai conversar não pode ser dentro daquele local que você chama de templo, não deveria ser conversado em local nenhum. Né? Então, eu me lembro um dia que um obreiro encrencou com o outro dentro do templo, né? Aí ele falou assim, vamos lá para fora que nós vamos tratar do assunto. É isso mesmo, isso é testemunho real, irmãos. Isso eu vi com meus olhos acontecendo, né? Dois obreiros pegando a unha dentro da obra perfeita, né? Vá plantar favas, aí vão para fora do templo, né? Então, veja bem, essa idolatria objetos. E eu me lembro que quando eu fiz parte da ICM, principalmente no início, era comum nos Manaíns lá, para quem não conhece, é um seminário que tinha lá num local específico. Manaim é um local de idolatria. É isso mesmo. Manaim é venerado, o acampamento dos anjos. Se todo membro da ICM, se todo adepto da seita soubesse o que verdadeiramente acontece dentro daquele local, da podridão, do comércio, do que pessoas já sofreram naquele lugar, das promiscuidades que já aconteceram ali, misericórdia, ainda tem coragem de chamar um negócio daquele de sagrado, que lá é um local como qualquer outro lugar. Onde tem homem, vai ter dificuldade. O problema são os issemitas acharem que eles são especiais. Nós somos especiais, nós somos a obra perfeita. Então, onde nós estamos é santo. Larga de ser tolo. Né? É mais um local como qualquer outro, sujeito a homens, é sujeito às mazelas, ao pecado, à imundície, a domínio, mesmo como qualquer outro lugar. Mas ali, e é por isso, meus irmãos, que eu estou sendo taxado como caído, porque eu sou um dos que tem coragem de falar a verdade. Há alguns aí na internet, alguns estão fazendo isso boca a boca, né? E tem os covardes também que não têm coragem, estão lá engolindo, comendo pão que o diabo amassou com o rabo, como diz aí, né? Comendo lixo, alimentando de lixo, mas está lá com medo, porque a obra, que obra? Sua vida é de Cristo ou é de obra? Sua vida é de Cristo ou é de pastor, rapaz? Lá abre os olhos, lá de ser covarde, sai desse lugar depressa. Vocês estão sendo coniventes com esse lixo que está acontecendo aí. Né? E é por isso que eu estou sendo massacrado, porque eu perdi o medo de falar a verdade publicamente. E vou continuar falando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai ser homem que vai me calar. Você quer viver com Cristo? Larga essa idolatria de templo, dessa mazela. E lá no Manaim, abri um parênteses aqui, mas vamos continuar. Lá no Manaim, era ensinado aulas e aulas com jornais da Universal, jornais da Assembleia de Deus, jornais da Mundial do Poder de Deus. Eles pegavam aqueles jornais para mostrar os desvios das outras igrejas. E aqui eu vou dizer, tudo que eles criticavam dos outros movimentos daquela época, eles estão fazendo pior agora, pior, tá? Então, são um bando de hipócritas, porque enquanto era conivente criticar os outros, eles criticavam. Mas agora que eles estão fazendo igual, agora foi revelação de Deus. Lá de ser mentiroso, bando de mentirosos, né? É isso que são. Tem que falar, alguém vai entrar, você está irado. Irmãos, em nome de Jesus, Jesus chegou no templo, pôs aquilo de pau abaixo. Larga de ser inocente. Jesus chegou no templo, pôs de pau abaixo, no chicote. Né? Esse povo está precisando de chicote. É isso que eles estão precisando. Porque estão brincando com as coisas de Deus. Era
podridão, né? Tá aqui. Sabe como chamava o homem, o pastor da televisão? De pastor Toshiba, que era um absurdo, que era uma fábrica de ídolos. E é mesmo, é o mesmo que está acontecendo dentro da ICM agora, fábrica de ídolos. E eu quero comentar aqui um áudio que eu ouvi há poucos dias, entendeu? Da escola bíblica semana passada. Eles falavam da escola bíblica, que a igreja Assembleia de Deus, a igreja histórica também, presbiteriana, batista, elas têm uma revista trimestral com assuntos específicos para todas as igrejas que adotam aquela revista. E isso era criticado de uma maneira, porque eles diziam o seguinte: cada igreja tem a sua orientação local, que isso não pode, está errado, o mesmo ensino durante 3 meses para a mesma igreja. Aí vem os senhores hipócritas, doutores da lei, né? A única coisa que cabe para os pastores da ICM, estou falando para vocês, pastores, é Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus! Ai de vós! Porque vocês condenaram essas práticas e estão fazendo todas elas agora e estão dizendo que foi revelação de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o maior pecado de vocês? Não é fazer essas práticas, porque mentiroso o homem é sujeito a ser. É vocês dizerem que foi revelação de Deus. Se vocês tivessem pelo menos a decência, eu estou falando aqui para o pastor, para o membro, se vocês tivessem a decência de pelo menos dizer, não, é uma interpretação que nós estamos tendo nova, eu diria que o pecado de vocês é menos. Mas porque vocês dizem ser revelação de Deus, o pecado de vocês é muito maior. O pecado de vocês é maior quando vocês tomam essas atitudes, essas mentiras, esses enganos, essas doutrinas hereges, traz para dentro da igreja e fala: Deus revelou para esta obra, mentirosos e hipócritas. Não tem outro nome. Raça de víboras. Vou dizer, raça de víboras. Vocês são hipócritas, canalhas, raças de víboras que estão enganando um povo. E eu tenho que falar porque o meu povo está lá dentro, tá? Quando eu falo meu povo, pessoas que eu amo. Eu tenho irmãos que eu amo aí dentro. Eu tenho família aí dentro. Então eu tenho que falar, porque alguém tem que um dia abrir os olhos, como Deus fez comigo, vai fazer. Então nós estamos falando a verdade. Eu, alguns pastores pelas redes sociais, alguns pessoalmente, raça de víboras hipócritas. Bando de canalhas. Aquilo que vocês condenavam no passado, vocês trouxeram para dentro da instituição e estão dizendo que é revelação de Deus. Mentirosos. Né? Vocês estão precisando de Jesus chegar com um chicote, como foi lá no templo. Como foi lá no templo. Agora, Jesus do templo, ele chicoteou e expulsou quem estava comprando e quem estava vendendo. Aos pastores que estão criando isso são os vendedores. E quem está alimentando desse lixo é o quem está comprando. Abre os olhos. Tá? Não tem inocente mais não. Vocês eram inocentes quando o presbitério proibia ver as redes sociais e ninguém sabia do que estava acontecendo. Tem inocente mais não. Abre os olhos. Então era ensinado e hoje estão fazendo a mesma coisa. Né? Tudo aquilo que era condenado vocês fazem. A fábrica de ídolos. A coisa chegou a um nível, e aí eu vou fazer agora um comentário do que aconteceu semana passada. Eu estou com um áudio aqui do pastor Gilson, um homem sempre que eu prezei, até domingo passado eu achava ele um homem honrado. A partir do domingo acabou para mim. Nem ele mais eu salvo do balaio que está aí. Ele, parece que o presidente estava com a voz rouca, ele não pôde conduzir a escola bíblica, e então o Gilson foi conduzir, e ele chamou o Gilson, né, o Gilson disse assim, o nosso presidente não vai poder participar hoje, que ele está com a voz rouca, mas o nosso mestre, ele usou essa expressão. Espera um pouquinho, vocês não têm Bíblia? Porque tem coisa na Bíblia que não precisa de interpretação, não, irmãos, é só ler. Tem coisa na Bíblia que nem precisa de interpretação. Jesus disse: a ninguém chameis de meu mestre, de pai, de líder, porque há um só que é Deus. Vocês estão idolatrando GG. Vocês perderam totalmente o discernimento. Vocês têm coragem, a hipocrisia de falar do adventismo do sétimo dia, que idolatra Ellen White. Vocês têm coragem de criticar os outros movimentos que idolatram seus pastores, fizeram e fazem. Vocês têm a audácia de falar das outras seitas,
como a católica, como Tabernáculo da Fé, Mormons, que eles idolatram seus fundadores, e vocês estão fazendo do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, irmãos. Quero fazer aqui um apelo, meus irmãos, em nome de Jesus. Você que está aí dentro, meu irmão, você que está assistindo esse vídeo, corta, faz esse recorte, manda para alguém. Que você está lá dentro, pelo amor de Deus, abre os olhos. Vocês estão vivendo tudo que vocês condenaram. Já era aceita naquela época que a doutrina de vocês, a base dela é uma mentira. Já provei isso. Mas hoje está 1000 vezes pior. Vocês estão vivendo tudo que vocês negaram. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Levantem-se, pastores que estão aí dentro. Tomem coragem. Vocês estão sendo coniventes com a mentira, com o engano, com a hipocrisia. Não se escondam atrás da palavra revelação, porque elas não vão cobrir a iniquidade de vocês. Não vai. Vocês não são inocentes. Então eu faço esse apelo. A idolatria dentro das seitas e dentro da ICM, Igreja Cristã Maranata, tomou conta. Ou você está achando que idolatria é só um pedacinho de barro? Fui falar para alguém um dia sobre essa idolatria que está acontecendo aí. A pessoa veio e me disse, não, idolatria é um pedacinho de barro. Abre os olhos. Abre os olhos. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Será possível que vocês não conseguem ver? Será possível? Ah, pastor, eu tô lá, mas eu não sinto isso pelo meu presidente. Mas você está alimentando esse lixo. Você alimenta esse lixo. Não vem dizer que vocês são melhores do que os católicos, que têm seus ídolos lá não, porque vocês têm os seus ídolos particulares. Hipócritas. Pelo amor de Deus, irmãos, em nome de Jesus, eu estou fazendo aqui um apelo, sabe por quê? Porque nós estamos realmente, irmãos, perto de acontecer alguma coisa no mundo, e nós cremos que é a volta de Jesus. Seja antes da grande tribulação ou após a grande tribulação, independe aí dos prés e dos pós, mas Jesus está perto de voltar. Nós precisamos voltar, meus irmãos, à simplicidade do Evangelho. Você não precisa de homem para servir a Cristo. Você não precisa de templo para servir a Cristo. Mais ainda, você não precisa nem de instituição para servir a Cristo, rapaz. Você precisa de Cristo na sua vida como seu Salvador, a sua palavra te guiando e os irmãos. A reunião com os irmãos é saudável. Se é num local lá instituído, amém. Mas pode ser em qualquer lugar. Agora, o que vocês estão vivendo é idolatria, né? E eu estou falando aqui para todos. Os movimentos neopentecostais se apodreceram na idolatria. Tem gente pagando aí 100, 200, 500, R$1.000 para ir assistir um pastor pregar. Vai plantar favas. Que idolatria, que arrogância é essa de um pastor aceitar isso? Deixa eu dizer uma coisa. Jesus já varreu do templo esses homens. Agora está varrendo os que mantêm esse lixo, tá? Cuidado. Se você chegou até aqui, porque você está realmente com os olhos abertos. Então peço que você vá ajudar a divulgar esse vídeo. E comente alguma coisa no nosso canal. Nos ajude a entender o que você está vivendo. Isso é importante. Nos conte uma experiência sua em uma seita religiosa. Permita-nos contar o seu testemunho todo sábado, exceção de ontem que tivemos um problema técnico. Nós estamos aí com um vídeo novo, nos permita a contar, a falar, a levar para o mundo o que você viveu. Tenha coragem, ponha seu nome. Tenha medo, ponha seu nome lá. Vamos falar, fulano de tal viveu isso. Vamos mostrar para o mundo que você sofreu, que você abriu os olhos, que você foi arrancado com mãos fortes por Cristo de uma seita religiosa. Ajude aí, tá certo? Esse é o propósito do canal Evangelho Sem Máscaras. E se você chegou até aqui, se você não é inscrito, se inscreva agora. Aperte o sininho das notificações e vamos juntos. Nós temos um vídeo que vamos falar aí, meu irmão, muito forte para frente, tá? Chama Santa Inquisição Atual. Prepare-se. É muito forte, tá certo? Mas alguém tem que falar e eu vou falar. Se alguém não tem, eu vou falar da Santa Inquisição do momento atual. Prepare-se.
E lembrando que aos amados, que toda quarta, sábado e domingo nós temos vídeo novo. Aperte o sininho das notificações para você receber a mensagem. E no próximo domingo eu vou voltar àquele assunto dos 4 temas que nós falamos sobre como identificar uma seita. Semana passada falamos de como esses desvios fazem mal para a vida espiritual. E domingo que vem nós vamos falar de como sair de uma seita religiosa. Vai ser forte também o assunto, tá? Prepara. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus nos dê graça para continuar nessa missão. Ore por nós para Deus nos sustentar nessa obra apologética que não é fácil. Não é fácil. E quando eu fizer o vídeo falando sobre a Santa Inquisição atual, vocês vão entenderem como que o processo é doloroso, mas vocês vão compreender. Nos ajude aí em oração, divulgando esse vídeo, fazendo comentários, e juntos nós vamos libertar vidas das seitas religiosas em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.